Lar é onde a voz de Deus é ouvida. Bom dia, amado irmão, amada irmã, que hoje se une mais uma vez a nós, no início de mais uma semana, para nós meditarmos um pouco da palavra de Deus e também fazermos a nossa comunhão espiritual. Bom dia, Ícaro, bom dia, Adriano, bom dia a cada irmão e irmã que sente saudades da Eucaristia, sente saudades do corpo do Senhor, e por isso a gente se reúne para juntos podermos fazer a nossa comunhão espiritual. Hoje que o Senhor nos convida, hoje que o Senhor nos chama a experimentarmos a graça de um Deus que está perto de nós. E como está perto de nós, é um Deus que fala no nosso coração, mas também um Deus que fala dentro da nossa casa, um Deus que fala no nosso lar, um Deus que fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, não um Deus que grita de longe. Bom dia, Ramon, seja bem-vindo, irmão, a paz. Te olhando nos olhos, te vejo perdido, vivendo tua vida, andando pelo teu pensar, tropeça em teus atos, mentiras, fracassos, do fruto de tua própria vida, é do que te alimentarás. Volta pra casa, nada te falta, mesmo nas quedas existe forças pra você se levantar. Volta pra casa, nada te falta, o Pai te ama e te espera pra te ver feliz voltar. Bom dia, Elisângela, bom dia, Marília, e a todos nós que aqui estamos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho de Nosso Senhor se encontra em São Lucas. E o Evangelho vai dizer assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda aquela região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade o Senhor. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz a refletir como que é o nosso relacionamento com um Deus que fala através do nosso coração e através daqueles que conosco convivem. Por isso que a frase de hoje foi essa: lar é onde a voz de Deus é ouvida. Lar é onde Deus é ouvido. Porque o Evangelho de hoje mostra que Jesus, depois de uma peregrinação, ele volta para sua cidade de criação, Nazaré. Jesus era conhecido como Jesus Nazareno. E quando ele volta para Nazaré,
pouquíssimos milagres são feitos, poucos o escutam, justamente por ele ser de casa. E por ele ser de casa, eles não o escutam. E isso diz muito para a forma como a gente tem aberto os nossos ouvidos para o Senhor. A nossa primeira pátria, a nossa primeira casa, e o Evangelho começa dizendo isso, quando Jesus fala, um profeta não é bem aceito na sua própria pátria. A nossa primeira pátria é o nosso próprio corpo, a nossa própria vida. Afinal de contas, a nossa alma habita nele. E é muito comum dentro da igreja nós encontrarmos pessoas que acham que Deus só fala através dos outros. Deus não fala na pátria da minha alma. Deus não fala na pátria do meu coração. Deus sempre fala através dos outros. Eu preciso que os outros confirmem, eu preciso que os outros me digam, que os outros me orientem, porque eu não sou capaz de escutar o Deus que fala ao meu próprio coração. E eu quero dizer a você hoje, amado irmão, amada irmã, Deus fala contigo. Deus fala contigo através da palavra, através da doutrina da nossa igreja, através dos pregadores, mas Ele fala diretamente ao seu coração, diretamente à sua alma também. No segundo momento, a nossa segunda pátria, o nosso segundo lar, é a nossa casa. Estudando história, eu descobri que os antigos romanos, eles tinham por hábito ter algumas divindades e eles prestavam os cultos para essas divindades dentro das suas casas. Então os romanos tinham lá seus altares, suas imagenzinhas para fazer o culto aos seus deuses, aos seus antepassados, inclusive. E o nome das divindades, o nome dado a essas divindades era Lares. E é dessas divindades chamadas Lares que surgiu o termo lar. E olha que curioso, porque a gente sabe que a igreja absorveu muitas coisas do Império Romano, da cultura romana, e ele entendeu que lar é onde Deus é cultuado, lar é onde Deus fala e onde Deus é ouvido, lar é o lugar onde se presta culto a Deus. Mas nós temos muitas vezes uma resistência muito grande de ouvir aqueles que estão dentro da nossa casa. A gente acha que Deus não fala dentro da nossa casa. Deus não fala através do meu marido, Deus não fala através da minha esposa, Deus não fala através dos meus filhos. E aqui eu preciso lembrar que primeiramente a minha casa precisa ser uma igreja. Deus precisa falar também dentro da minha casa. Tanto através daquilo que eu ouço, daquilo que eu escuto, daquilo que eu assisto, daquilo que eu faço dentro da minha casa, mas na vida de oração familiar. E a partir disso abrir os meus ouvidos para um Deus que fala, como eu falei, pela minha esposa, pelo meu esposo, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, pelas minhas filhas. Deus fala através dos meus. Inclusive, às vezes, Deus fala até pelos defeitos daqueles que comigo convivem. Havia um santo da igreja, e eu confesso que eu procurei gente para achar o nome dele e eu não consegui encontrar. E esse santo dizia que olhar o defeito do próximo é enxergar em si mesmo o que a gente precisa corrigir. E olhando por essa ótica, talvez a gente ache que Deus fala muito, porque, nossa, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para minhas filhas, quando eu olho para o meu marido, para minha esposa, como tem coisas que eu preciso corrigir em mim. Até nos defeitos Deus fala. Até nos defeitos Deus nos alerta. A gente precisa romper com esse ciclo de um profeta que não é bem aceito na minha casa, na sua própria casa. E aí a gente encerra se lembrando que se eu preciso abrir os ouvidos aos profetas domésticos, eu não posso abrir mão do meu papel de profeta doméstico também. Nós somos os sacerdotes, nós somos os profetas, nós somos os reis, nomeados por Deus pelo nosso batismo no nosso lar. Eu preciso falar, eu preciso profetizar na minha casa a vontade de Deus, nos recordando que profeta é aquele que Deus usa mais do que a voz. Deus usa a vida, como dizia Monsenhor Jonas Abib. E eu já partilhei isso com vocês uma vez. Do pregador, Deus usa a voz. Do profeta, Deus usa a vida. E é por isso que a gente tem que batalhar para ser exemplo profético dentro da nossa casa.
Por isso, Senhor, nós nos reunimos mais uma vez em comunhão espiritual, pedindo que nós possamos voltar para a nossa casa, a casa da nossa alma, do nosso coração, mas também o nosso lar. Um lar que tantas vezes, Senhor, é agitado. Sabemos que nem todos, muitas vezes, dentro do nosso próprio lar frequentam os teus templos, a tua igreja, escutam a tua palavra, comungam do seu corpo e sangue. Mas nós queremos, Senhor, que a nossa casa seja um ambiente de profecia. Queremos, Senhor, ouvir quando o Senhor fala conosco, até através dos defeitos, mas muitas vezes de maneira clara e direta, através do nosso irmão. Nós queremos, Senhor, receber bem os profetas da nossa casa. E queremos, Senhor, ser profetas no nosso lar. Nós sentimos, Senhor, saudade do teu corpo e sangue. E é por isso que, arrependido dos nossos pecados, pedimos que neste momento a comunhão espiritual chegue até nós. Possamos comungá-lo e ter forças para este dia, para esta semana, para esta quaresma, para ser profeta e não apenas para profetizar. Ó Jesus, dirige-me ao santo sacrário onde te abrigas por amor de mim. Eu te amo, meu Deus. Não posso te receber na sagrada comunhão. Não obstante, vem e visita-me com tua graça. Vem em espírito ao meu coração. Purifica-o, santifica-o, torna-o como teu próprio. Amém. Te olhando nos olhos, te vejo perdido, vivendo tua vida, andando pelo teu pensar, tropeça em teus atos, mentiras, fracassos, do fruto de tua própria vida, é do que te alimentarás. Volta pra casa, nada te falta, mesmo nas quedas existe forças pra você se levantar. Volta pra casa, nada te falta. O Pai te ama e te espera pra te ver feliz voltar. Que por intercessão de Maria Santíssima, as graças dessa comunhão espiritual permaneçam na nossa alma. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e permaneçamos unidos pela comunhão espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa semana a todos.